Fala pessoal, boa tarde para todo mundo que está assistindo. Depois de um longo inverno, aqui é inverno, voltamos a fazer as lives hoje para mostrar os agentes de inteligência artificial. Né? Eu já estou falando faz bastante tempo dos agentes, a gente tem um monte de complicação para lançar os agentes no Brasil, mas agora a gente pensou numa forma, né? Eu estou aqui com o Thiago. Fala aí, Thiago, beleza? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? André Santos, boa tarde. Boa tarde, André. E, bom, eu vou... Sabe como é que é? Eu não sou bom de enrolar, né? Então vamos falar direto dos agentes. A gente pensou numa forma de colocar esses agentes de inteligência artificial dentro do trader gráfico. Bom, primeiro vamos recapitular, né, o que é um agente de inteligência artificial. Diferente do robô, o agente ele tem um certo entendimento, né? Só que ele funciona em tempo real. Então, se você perguntar para o ChatGPT o que você faz para operar, o ChatGPT, até você perguntar e o ChatGPT te responder, o candle provavelmente já explodiu lá para cima ou para baixo, você já perdeu a operação, e você também não tem uma consistência, você não sabe se ele vai te responder sempre da mesma forma, se ele vai ser objetivo, se você vai conseguir ser útil. Então, assim, praticamente não dá para operar usando inteligência artificial do jeito que a gente tem hoje disponível para todo mundo. Para você ter uma lógica interagindo em tempo real com você precisa, obviamente, de uma coisa dedicada, né? E para você ter essa coisa dedicada, isso se transforma em custo. Então, você tem que ter lá servidor dedicado, tem que ter um monte de coisa dedicada para o que você está fazendo, especificamente. O que os robôs fazem eles têm toda uma estrutura de servidores que dão um sinal, né? E aí esse sinal, ele é empurrado para todo mundo. Então, na ponta, o cliente que está operando, né, o trader lá que está operando, ele vai receber o mesmo, todo mundo vai receber o mesmo sinal, tá? O agente de inteligência artificial, ele move a camada da inteligência do servidor lá central, compartilhado para todo mundo, gerando um sinal para todo mundo, ele move a camada da inteligência para você. Então, você abraça a inteligência e fica, né, lá com um sistema que está operando baseado no que você mandar ele operar. Então, você pode abrir o gráfico que você quiser, o tipo gráfico que você quiser, botar a configuração que você quiser lá, cruzar informação, jogar indicador dentro dele, tirar indicador, colocar suporte e resistência, tirar suporte e resistência. Ele olha basicamente tudo que você mandar ele olhar, como se ele fosse teu estagiário, só que um estagiário depois de 20 anos de experiência, né? Então ele é um estagiário que tem muito conhecimento, sabe operar muito bem e não vai fazer caquinha. Então ele não vai se perder, não para ir no banheiro, não para namorar, não para almoçar, né? Então você tem basicamente um escravo super inteligente lá que consegue pegar todas as informações que você mandar ele pegar e você controla ele. Esse é o conceito do agente de inteligência artificial. É isso que a gente tem aqui nos Estados Unidos, né? O Translate Stocks, que é a minha empresa aqui nos Estados Unidos, é muito parecido com o trader gráfico, mas é diferente, né? Ela tem esses agentes de inteligência artificial que são uma coisa nova. Não tem outras empresas com agentes de inteligência artificial nesse nível que tem todo esse tipo de inteligência aqui. E a gente tem. Também é um negócio novo. A gente lançou faz um mês e quase 2 meses que a gente lançou esse negócio. Então é um negócio completamente novo. Só que ele é extremamente caro de se operar. O mercado americano ele é caro, para o mercado brasileiro ele fica basicamente inviável. Então quando a gente está pensando o que a gente vai fazer, como que a gente pode trazer essa tecnologia para o Brasil, recebi uma sugestão, né, depois da última live que a gente fez no mês passado, mostrando o agente, como é que ele funcionava, a gente recebeu algumas sugestões e uma delas foi: por que vocês simplesmente não ligam os agentes para funcionar, entendeu, em cima do mini contrato, do mini índice, e transmite ele como robô dentro da tela OA? Então, resumindo a história, né, o trader gráfico, eu vou mostrar para vocês aqui. O trader gráfico tem uma licença dos agentes de inteligência artificial, ele opera com esses agentes, inclusive os agentes estão pegando essa pernada de alta aqui agora. Aí eu vou mostrar aqui o que eles fazem lá, né? Mas a lógica é, a gente tem esse aqui é o servidor central, que vocês estão vendo agora, entendeu? Aonde rodam os agentes de inteligência artificial. O agente, ele entende o que você está fazendo, então se você quiser operar na mão junto com ele, você consegue, mas ele foi programado para operar sozinho, que nem o robô. A diferença dele para o robô é que o robô tem um monte de regra, né, já propriamente dita embutida nele lá, então ele vai fazer cálculo
da inteligência artificial dele lá, mas ele está vendo só aqueles parâmetros, né? O agente, ele já é exposto a muito mais coisa em tempo real, inclusive você. Se você chegar lá e começar a clicar, ele vai se adaptar ao que você está fazendo junto com as informações que ele tem. Então, ele tem uma camada de consciência, digamos assim, a consciência matemática, não é de conversação que nem a gente tem aqui, né? Mas ele tem uma camada de consciência que é muito mais rápida, muito mais ligeira do que o que a gente está acostumado a ver com os robôs. Né? Os robôs, eles realmente trabalham numa camada mais interna, enquanto os agentes trabalham numa camada mais externa, muito parecido com o que uma pessoa faz, tá? Só que com muito mais informação, né? Então, beleza. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem 7 agentes ligados, né? Aqui no Translate Stocks a gente pode ter até 10 agentes ligados dentro do mesmo servidor. Então, a gente tem um servidor master, a gente tem 7 agentes ligados aqui, a gente está acumulando esses resultados que eles estão tendo, né? E a gente pode ver aqui ele acabou de zerar o negócio aqui, ó. A gente fica vendo aí o que ele está fazendo. A gente tem esses 7 agentes rodando, e aí a gente vai pegar esses sinais desses agentes para colocar dentro do trader gráfico dentro de robôs. Então a gente vai ter carteiras de agentes, resultados de robôs com o resultado dos agentes. Então os agentes vão funcionar para o trader gráfico como se eles fossem os robôs, só que em vez de a gente ter toda a parte de servidor lá oculta, né, com os robôs trabalhando lá dentro, a gente tem os agentes trabalhando para gerar esses sinais. Tá? E o que é, mostrando efetivamente como é que funciona, né, os agentes, por que a gente tem 7? O que eles estão fazendo? Né? Basicamente, o que vocês estão vendo na tela aí é o Price on Rails do jeito que eu fiz o ano passado inteiro, 2024 inteiro. Aquelas lives que eu fiquei fazendo, operando todo dia sem perder, entendeu? Aquela lógica entre as 4 e as 5 da tarde, ela é esse agente que vocês estão vendo aqui na tela, que é o agente número 4. Tá? Então, esse agente número 4 aqui, ele está operando entre 4 e 5 da tarde, e ele está operando exatamente aquela mesma lógica que eu estava operando o ano passado ao vivo no YouTube. Então, bateu na banda, né, de cima da banda de Bollinger, com essa barrinha aqui da projeção no mesmo patamar da banda de Bollinger, e o preço também no mesmo patamar da banda de Bollinger, a gente vai lá e a gente tem um sinal de venda contra a tendência com um stop gain de 20 pontos, entendeu? E aí ele pode fazer uns preços médios aí para a gente poder, se for o caso, empurrar essa operação mais para frente se a gente precisar, entrando em outro suporte, outras resistências, coisa e tal. Tá, então, esse agente específico aqui que a gente também ele acabou de começar, né, que liberou às 4 horas, você também nas 4 horas aqui, ele fica com o horário de Nova York aqui em cima, tá, porque o serviço é do Translate Stocks, mas ele está rodando com a cotação do WIN com o horário brasileiro aqui dentro. Esse é o horário que a gente está vendo aqui dentro do agente, é o horário do Brasil. E aí a gente está vendo aqui que ele já mandou 4 ordens, né, e as 4 que ele mandou por enquanto micaram. Tá, então, está com esse zerinho aqui porque as ordens micaram. Mas ele está fazendo exatamente aquilo que eu estava fazendo no ano passado. Então, uma das coisas que muita gente falou, críticas construtivas, né? Foi que, Carlos, legal, achei muito legal esse negócio de você operar, você fazer 35 lives, e das 35 lives você ter 35 dias de ganho, e dos 35 dias de ganho, praticamente 100% de acerto. Tem uma ou outra operação que eu errei assim, tipo, sair com um mínimo de prejuízo. Nenhuma tomou uma rasgada na cara, tomou um prejuízo enorme e tal. Então, assim, resumo da história, a crítica de quase todo mundo foi, legal, funciona, mas é porque você está fazendo. Você, Carlos, que está ganhando todos os dias, você, Carlos, que está ganhando todas as operações, você, Carlos, que sabe fazer esse negócio direito, a gente não vai conseguir fazer isso, não vou nem tentar. Então, isso foi uma crítica muito comum, que eu não julgo, porque depois do que a gente está vendo no Instagram aí, todo mundo vendo terreno no céu, entendeu? Todo mundo ficando bilionário, e todo mundo cuspindo Maserati, Lamborghini e McLaren aí na tela de vocês, né, meu? Ficar cético é realmente interessante como a gente fica mesmo, né? Até eu mesmo, quando fico vendo lá o negócio, isso é mentira, isso não pode ser, tal. Então, você tem que fazer uma certa pesquisa para entender se o bagulho realmente é fidedigno ou não, tá? Então, o que a gente fez aqui, depois demorou basicamente uns 6 meses para desenvolver essa versão, e ela vai melhorando, mas a gente tem um monte de configurações que o agente pode fazer
junto com a nossa operação, e a gente escolhe o que ele vai fazer. Então, aqui nessa tela aqui também, um monte de quadradinho preto, né, que vai do 1 até o 7, essa aqui é a tela de controle dos agentes, o que cada agente está fazendo. Tá? Então, essa aqui é a tela de controle dos agentes. Quando você clica aqui num robozinho, você abre a configuração desse agente específico. Então, o agente número 4 é esse que estava operando que nem o Carlos operava em 2024. Tá? Então, eu coloquei o 4 no 24 para ficar mais fácil de eu lembrar e todo mundo entender e tal. Então, o que ele está fazendo, né, de configuração? A telinha de configuração aqui. Eu quero mostrar para vocês de onde que vem, né, o sinal, entendeu? Como é que ele funciona, de onde é que vem, o que ele está fazendo. Essa telinha está mostrando se a gente vai fazer preço médio ou não, tá? Essa configuração específica aqui eu coloquei para não colocar preço médio, tem umas outras aqui que eu coloquei para colocar preço médio, eles são basicamente um espelho do outro, só que cada um tem uma configuração diferente. O horário que ele está operando aqui, entre 3 da tarde e 3h58, isso aqui é o horário dos Estados Unidos, né? Então seria entre 4 e 4h58 aí. Tá? Essa configuração aqui, de novo, né? Essa configuração aqui, eu estou mostrando a configuração do servidor do trader gráfico que está configurado para gerar os sinais com os agentes de inteligência artificial. Essa configuração vai dentro dos robôs, vai gerar as carteiras de robô, vai dar para importar na tela OA, vai ser a mesma lógica, o mesmo funcionamento, a mesma mecânica que já existe hoje com os robôs. E aí, com o tempo, a gente vai começar a misturar isso nas carteiras. As carteiras vão ter lá todos os robôs que já existem, né? Os do Alacarte, os do Top Header, o T4 e tudo mais. E vai ter também os sinais dos agentes lá dentro. E no futuro, quem sabe, a gente consegue trazer o próprio agente para o trader gráfico, né? Licenciar o próprio agente para o trader gráfico. Hoje, pelo tanto que vai custar, esse negócio vai custar mais que o Top Header para trazer. Então, não faz sentido a gente trazer isso, porque realmente quase não tem utilização. Mas assim, aqui a quantidade que a gente vai operar, o horário que a gente vai operar, estatísticas, se a gente quiser operar com estatística, então dá para você operar depois de um loss numa estratégia normal, ele opera com mais quantidade, ou ele só opera depois de um loss, ou só opera depois de 2 losses, ou opera depois de um gain, entendeu? Então você tem várias configurações que você pode fazer. Aqui estão os sinais que ele vai usar para fazer a entrada. Então, essa configuração que a gente está usando aqui, está usando bandas de Bollinger para fazer a entrada, e só está operando dentro das bandas de Bollinger. Se tomar uma rasgada na cara, assim, explodir para cima o preço lá da banda de Bollinger, tiver lá em cima o preço, ele não vai vender contra a tendência. É isso que ele está falando aqui, tá? Dava para a gente colocar indicadores gráficos, dá para a gente colocar suporte e resistência, no caso aqui a autoanálise. Então, a autoanálise também existe dentro do agente, ele enxerga a autoanálise e ele faz o uso do suporte e resistência como pivô também para ele fazer basear as operações. E as médias, aqui o preço da média dentro da banda de Bollinger, se a gente quiser. Eu não liguei nessa configuração aqui essas coisas todas, mas a gente pode ligar e a ideia é a gente ampliar o número de agentes que vão gerar os nossos sinais, né? Inclusive mais agentes que vão gerar os sinais ao longo dos próximos meses, para a gente ter, começando com esse 7 aqui, mas depois a gente vai ampliar para ter mais agentes cobrindo mais possibilidades, tá? Então vai ter bastante coisa mesmo operando aqui. E aqui a gente tem as saídas deles, né? O jeito que eles operam, que eles saem, que basicamente está operando com um lado de cada vez. Então, o mesmo agente ele pode operar comprado e vendido, comprado ou vendido, né? Ou só comprado ou só vendido. Então, você pode escolher se ele vai operar só comprado, só vendido. Está tudo em inglês na minha tela aqui, porque isso aqui é a tela do Translate Stock. De novo, né? Essas telas não estão indo para dentro do trader gráfico hoje, tá? Essas telas estão gerando os sinais, vocês vão ver só os sinais, e os sinais vão aparecer aqui dentro. Isso aqui é a tela Aí sim, agora é o painel do trader gráfico, a gente tem a mesma coisa que a gente está vendo aqui dentro do agente, né? Os dois gráficos gêmeos, a gente continua tendo eles aqui. Eles estão avançados agora, eles estão na versão 2.0, você vai ver que mudou um pouco a cara desses gráficos, e eles funcionam, principalmente esse aqui de baixo, ele não tem mais 1 minuto de refresh, né, de atualização. Ele atualizava uma vez a cada minuto, agora ele atualiza em tempo real também. Você vai perceber que eles trocam aqui de gráfico muito mais rápido, então às vezes demorava entre 10 e 20 segundos para ele trocar o gráfico aqui. Agora 1, 2, 3 segundos de minuto ele já entendeu e já trocou. Ele é muito mais rápido, né? O servidor, como eu estava explicando, né, o servidor que a gente usa aqui nos Estados Unidos, ele é basicamente 10 vezes mais potente do que o servidor central do trader gráfico. Então, tem umas diferenças, né, de custo, né, do dólar para o real. Então, o trader gráfico como empresa, o servidor que roda o Price on Rails é 10 vezes mais fraco do que o servidor que roda para um cliente aqui no Translate Stocks. Então, você vai perceber que
o Price on Rails aqui, agora essa versão que está dentro do painel hoje, tá? A gente liberou ontem essa versão dentro do painel de controle do trader gráfico, então todo mundo tem acesso ao painel, todos os clientes têm acesso ao painel. Se você vier aqui na abinha AI, né, você vai encontrar já essa versão aqui, e o que vai entrar aqui dentro dessa versão é também, né, os sinais que o agente está dando lá, sinal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você vai poder ver os sinais aqui dentro, tá? Provavelmente na semana que vem, assim que a gente conseguir estruturar toda essa cadeia da informação para ter as carteiras e o streaming dos sinais funcionando públicos, a gente vai colocar também os sinais em tempo real aqui dentro dessa tela do painel, e aí vocês vão conseguir ver aqui o que cada agente está fazendo, né? Muito parecido com o que a gente tem aqui, isso aqui é a versão do Translate Stocks, né, do painel. Então aqui o painel do Translate Stocks, ele é basicamente baseado na mesma tecnologia, só que ele tem aqui os agentes, um lugar para você visualizar os agentes. E no meu caso aqui não vem ao caso agora, porque isso aqui não está otimizado ainda para o Brasil, né? Ele está otimizado aqui para os Estados Unidos. Mas é uma visão desse negócio aqui, esses 10 quadradinhos dentro da parte web, tá? Então tudo isso aqui vai estar funcionando e jogando esses sinais. E aqui fica o stop gain e o stop loss, tá? Então a gente tem aqui o stop gain, o take profit, né, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de 20 pontos, exatamente a mesma lógica que eu estava usando para fazer a operação aí no Brasil, tá? Então, vamos passar um pouquinho quais são as estratégias que a gente usa aqui nessa operação, tá? Porque essa operação número 4 é a operação que eu vinha fazendo, que vocês estão acostumados a olhar lá. Essas duas operações aqui, a 6 e a 7, que estão gerando um resultado aí que está aparecendo na tela, que está indo para cima e para baixo. Tá vendo? Elas têm um resultado aqui, elas estão trabalhando com stop gain de R$ 1.250 para um contrato, entendeu? Então, ela trabalha com basicamente um stop loss minúsculo e um stop gain gigantesco, essas duas configurações. Elas foram pensadas justamente para pegar mega pernadas, né? Então, elas passaram o dia todo sem fazer nada. Aí, agora há pouco, um pouquinho antes de começar a live, elas pegaram 200 e poucos reais. E agora elas estão de novo, entraram de novo, agora pegaram vendido, naquela pernada de baixo que deu agora há pouco toda, elas pegaram, e agora elas estão fazendo a mesma coisa aqui nessa pernada de alta. Então, o que essa configuração faz, para vocês entenderem, né, a lógica do negócio, elas operam com um negócio chamado Convex Trade. O Convex Trade, basicamente, sabe quando você está fazendo preço médio? Né, e a gente fez isso bastante nas nossas lives. Você está fazendo o preço médio, aí o mercado está indo contra você, né? Então você entra, dá certo, sai, beleza. Entra, dá certo, sai, beleza. Entra, não dá certo, você faz um preço médio para você sair num ponto que continua sendo com um stop gain menorzinho, tá? Então, quando você faz o preço médio, você continua tendo um objetivo menor, né, para você sair. A probabilidade de ganho, no caso dessa estratégia aqui, no número 4, com o preço médio, ela está basicamente 99,9%, ela é muito alta. E eu provei isso ano passado, fazendo aquelas 30 lives sem perder nenhum dia, né? Então ela é muito alta. Se você fizer, tipo, todo dia de operação, durante todas as horas, você vai ter prejuízo. Obviamente você vai pegar esse 0,1%, eles vão aparecer e você vai pegar em algum momento o negócio indo para o beleléu, entendeu? Você tomando um stop loss. Então, essa estratégia que o 6 e o 7, elas operam justamente isso. Na hora que você está fazendo essa operação, que ela faz uma segunda entrada, ela começa no preço médio, ela começa a fazer um preço médio, ela faz uma segunda entrada, você vai ter o robô operando ao contrário, usando aquele stop gain pequenininho que a gente tinha como stop loss e aberto por uma possível cagada monstra que vai acontecer na operação. Então, a operação vai começar a se enfiar um monte de preço médio, ela vai fazer margin gain, então ela vai jogando cada vez mais contrato, ela vai explodir aquele negócio para baixo, vai gerar aquele puta prejuízo estratosférico, monster, que no nosso caso aqui do agente 6 e 7 vai ser o lucro dele. Então é por isso que ele está para um contrato aberto com um lucro de R$ 1.250 para um prejuízo de 20 pontos aí, mas aí conforme for aumentando a quantidade de contrato, você vai ter o prejuízo aumentando também, mas o prejuízo é mínimo, entendeu? Vai acontecer poucas vezes, né, de você ir lá para a casa do chapéu, entendeu? E ele também pode parar essa operação antes, então a gente está fazendo aqui 5 preços médios,
Se ele tomar um stop loss na operação original, ele vai parar a operação invertida que está operando no Convex Trade aqui, que é justamente essa lógica. É mais complicado do que isso que eu expliquei para fazer esse controle, mas basicamente, quando uma zerar, a outra zera também. Né? Então, se bater nos 1.250 de stop gain lá, ele vai zerar a original também, que está operando de mentirinha, e se ele zerar a operação de mentirinha, porque bateu no stop loss, ele vai ficar num gain intermediário, que foi o que aconteceu na primeira vez aí, ele ganhou R$266, não ganhou R$2.500, ganhou 10% disso, porque as primeiras operações zeraram, e aí ele parou onde ele estava lá, e beleza. Tá? Então, essa lógica aqui do agente é uma coisa que, por exemplo, nenhum robô do Trader Gráfico faz. E é muito difícil você pegar algum robô que faça, ou alguma inteligência que faça, porque basicamente, o que a gente está vendo aqui, né, na tela, e você vai ver na tela que você tem esse F-2 em azul e o 1 em verde. F é de falso, fake, né? Então ele está fazendo um fake trade aqui na frente, é tipo um boi de piranha, assim, ele joga um fake trade na frente, faz a primeira entrada, se a primeira entrada der certo, aí ele ignora. Se a primeira entrada der errado, ele fizer uma segunda entrada, que é o primeiro preço médio, aí ele faz uma entrada correta no sentido que ele está falando assim, beleza, vamos começar a escalar a quantidade de contrato aqui, então eu vou entrar nessa operação, o stop loss vai ser pequenininho, o stop gain vai ser gigantesco, existe a possibilidade dele de perder mais do que ganhar, só que cada ganho que ele der vai ser um puta do mega ganho. Então a gente abre essa possibilidade de operar com um ganho gigantesco, que normalmente a gente não tem uma estratégia isolada fazendo. Né? Vou fazer um parênteses agora, e a gente está aqui, deixa eu ver, ele está com um sinal aqui, ó, o que a gente pode fazer com os agentes, essa parte é legal, ó. Ele tem a versão comprada e vendida, a gente pode mandar ele vender ele aqui, então eu posso operar na mão, ele vai entender o que eu estou fazendo e vai controlar. Então, o que eu estou fazendo, ou vai tomar o stop gain de 20 pontos com a ordem lá e vai micar, que foi o que ele acabou de fazer, né? Ele tomou 20 pontos lá, estava micada a ordem e micou. Se eu quiser forçar mesmo, eu posso comprar, quer ver, eu vou fazer o contrário. Eu posso entrar a mercado. Se eu entrar a mercado, aí ele executa imediatamente a minha ordem, vai usar os 20 pontos aqui, né, para fazer a minha saída. Então, deixa ele aí. Vamos fazer falar do que eu estava falando aqui dessa parte do Convex Trade, que o Convex Trade parece, né? Dá um oi aí pro Fábio. Fala aí, Fábio, tudo bom? Boa tarde. O Convex Trade, ele parece muito com o que a gente está fazendo hoje com os robôs, né? Qual que é a lógica? Se você for entrar no Trader Gráfico hoje, né? Então tem a promoção de 20 anos aí que a gente está no ar, que é essa que está com o Top Hedger e o TG Alacarte. Qualquer um dos dois, né? A diferença entre os dois são o Top Hedger já tem muito mais carteira para usar, tem muito mais opção. Mas a lógica operacional dos dois é a mesma. Qual que é a lógica operacional? Você tem as carteiras de robôs com stop loss e stop gain. Se você colocar, né? Se você colocar as carteiras com stop gain pequeno e o stop loss grande, então você vai ter lucro muitas vezes, muitos dias, só que o dia que você perder, você vai perder muito. Né? Então você fica feliz aí 9 de cada 10 dias, e aí quando você perde, você basicamente devolve tudo aí que aconteceu, que você tinha ganhado. Né? Então a lógica que a gente está fazendo é o contrário. A gente pode pegar um monte de robô, um monte de carteira, todas elas com... E aí o nosso suporte faz isso todo final de semana, de mandar por e-mail, por WhatsApp, também colocar no site, as melhores carteiras hoje da semana, já testadas com o stop loss menor possível. Tá? Então a gente testa lá, dá para você testar no site também, se quiser entrar no site e testar, você consegue, que a gente faz isso aqui, já deixa pré-feito, né, pré-pronto, mas se você quiser entrar no site também e fazer, você pode. Tá? Então, a gente fala para você colocar carteiras com stop loss reduzido junto para operar. Então, pode ser que essas carteiras, elas tomem mais... Ele saiu aqui, né? Eu tirei porque ele não está fazendo preço médio. Como eu comprei na média, não foi na banda aqui, eu fiz aquela operação ao contrário, porque está no fim do dia, agora ele seria o ponto que a gente faria um preço médio que ele não fez, porque eu não deixei ele fazer. Ele não está fazendo preço médio, então ele mesmo saiu da operação aí. Tá? Então, o primeiro prejuízo que ele tomou aqui, na verdade, fui eu que cliquei para fazer essa operação na média e larguei aí para ele tomar conta sozinho, e ele não pode fazer preço médio, por isso que ele deu esse prejuízo. Tá? Então, voltando para o robô, você faz essa operação com stop loss menor e você deixa aberto o stop gain. Você não bota um stop gain, você bota um stop gain muito grande nas suas carteiras. Então, vai ter um dia a cada 2 semanas, mais ou menos,
que essas suas carteiras vão dar um stop gain, né? Elas vão bater no máximo aí. E uma vez por mês você vai ter um valor meio que extraordinário. Então, vamos supor que você tem um stop loss de R$700, R$800. Vai ser normal você ficar no morde a sopra, né? Vai ter dia que ele vai ganhar 1.000 e pouco, depois ele perde 700, depois ele ganha 2.000, perde 700 de novo, tal. Vai ter um dia no mês que ele vai lá e vai ganhar R$4.500, entendeu? R$5.000, que vai dar aquele jump, dar aquela acumulada legal na tua operação. Eu acho que a gente tem um negócio mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Mais ou menos o que ele está fazendo aqui. Esse é um dos agentes que está operando aqui. Então, você tem um jump aí, né? Que ele está dando essa porrada para cima para pegar esse viés, né? Que você tem aí de cara pro vento no gain, não está limitando o gain, você está limitando só o loss. Então, essa é a mesma lógica que a gente bota para operar aqui, tá? Então, se pegar esses agentes aqui, a lógica é exatamente essa. Ó. Ele pula aqui para cima, né? Então, você tem essas operações aqui, laranja, são as operações fake, e as operações verde e vermelha são as operações reais. Então, você tem a operação verde e vermelha, que é a real, e você tem a operação laranja e azul, que são as fake que ele está fazendo. E aqui na evolução, ele está te mostrando só as operações reais que ele fez. Tá? Então, ele está jogando as operações boi e piranha aqui, que são essas que ele está perdendo, e as operações reais são essas que ele está ganhando. Enfim, a lógica operacional do negócio aqui é exatamente essa. Você ter tanto a operação contra a tendência com vários preços médios, a operação contra a tendência sem preço médio e a operação a favor da tendência, não mais contra a tendência, com stop loss minúsculo e um stop gain grandão, que é o que a gente faz, o que a gente recomenda, né? O que eu recomendo, todo mundo que fala comigo diretamente, que eu recomendo fazer um stop loss diário pequeno. Então você pode tomar aí 5 dias de stop loss, vai dar tipo 2, 3 mil reais. Em vez de você tomar 2 mil reais num dia ruim, entendeu? Você toma um drawdown inteiro de 2 mil reais. Mas nos dias que ganha, ele ganha 1.000 e pouco, 2 mil, 3 mil reais, e em alguns dias ele vai ganhar 4, 5, 6 mil reais. Né? Então é exatamente essa configuração. Essa configuração, ela não existe hoje nos robôs. Tá? Então essa configuração para os robôs, ela é uma configuração muito sensível. Então você precisa ficar recalibrando isso toda hora, que é uma coisa que basicamente está sujeita a erro humano, está sujeita a um monte de coisa, porque você tem que ter um sistema que fica recriando qual que é o melhor stop loss para você fazer. E aqui o agente, por ele ter essa camada de inteligência nele, né, ele pode fazer isso. Ele pode trabalhar com esse stop loss minúsculo, só que dinâmico. Então, toda a lógica de entrada e saída dos agentes, por mais que eu tenha colocado aqui o stop gain de 20 pontos igual a gente fazia, né, só que eu coloquei só nesse agente número 4, ele controla o stop gain e o stop loss automaticamente. Então, ele faz esse controle do stop gain e do stop loss automaticamente. De uma forma que você não precisa se preocupar em fazer essas configurações. E você pode seguir essa lógica que ele está fazendo na sua operação. Tá? Então, basicamente, a lógica operacional é essa. Se a gente quiser operar que nem no ano passado, vamos abrir aqui para 5 preços médios. Tá? Igual a gente operou no ano passado. Colocar 5 contratos inicial aqui. Eu não sei, deixa eu ver o que ele está fazendo aqui de fator. Se ele está pegando o fator certo. Esse aqui é o agente número 4. O agente número 4. Deixa eu ver aqui. Agente número 4. Agente número 4, ele ganhou 40 pontos, ele está falando que são 40 reais. Então ele já está com o fator aqui de 1 para 1. Então eu vou deixar um aqui, seria o equivalente a 5 contratos mesmo, tá? Então, vamos supor. Vamos abrir aqui. Olha que legal. Isso aqui é o que a gente estava fazendo no ano passado, né? Ele deu mais uma ordem em cada aqui. A gente fica olhando aqui o agente, e aqui a gente pode fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez no ano passado. A única diferença é que se der o sinal automático, essa barrinha aqui dentro ela vai piscar colorida, ela vai piscar verde. Então, toda aquela hora que eu clicava para comprar, né, na boleta, e a pessoa falava, nossa, como é que você viu tal? Aqui dentro ele pisca agora, tá? Ele pisca verde e vermelho. Então, dá para você ver quando isso acontece. Essa entrada aqui que ele está fazendo agora, por exemplo, é uma entrada que ele não vai entrar de jeito nenhum, porque ele está para baixo da banda de Bollinger, da banda mínima. Né? Então, você percebe que ele está embaixo da banda mínima, ele não vai entrar. Se ele voltar para dentro da banda mínima e a gente tiver o alinhamento das duas linhas, daí ele vai fazer a compra. Se eu quiser fazer a compra junto, que eu fiz agora, eu posso usar a boleta aqui.
tá? O legal do agente é assim, o agente ele controla duas operações ao mesmo tempo. Então eu posso ter ação, o comprado e o vendido juntos, tá? Então ele até zerou aqui, ó. Ele zerou lá, ele tomou aquele stop loss pequenininho, entendeu? E ele zerou a operação lá e continuou com gain nesses dois agentes malucos aqui. Então, se eu quiser vender, eu clico aqui na boleta de venda, que é essa boleta com fundo vermelho. Se eu quiser comprar, eu clico na boleta de compra, que é essa boleta com fundo verde. A grande diferença das duas boletas é que uma, você vai ver que não tem como eu entrar na posição. E agora ele deu um sinal aqui. Olha que interessante, ó. Ele deu o sinal, ele deu a entrada ele mesmo. Tá? Então ele deu a entrada aqui. Essa entrada vai funcionar com 20 pontos, né? Que ele, ó, vamos ver a operação aqui. É no 755, do 735 até o 755. Tá? Então ele está colocando aqui a saída de 20 pontos, né? Pontos, tá, o real. Então bateu no 755. E aqui, diferente do mundo real, né? Que a gente deixa a ordem já, se for stop gain colocada, ele espera chegar no 20, passar do 20 para executar. Então ele vai ter que chegar no 760 aqui para ele considerar esse negócio como um gain. E aí saiu com o gain, tá? Então você pega aqui, ele vai marcar aqui o lucro, ele fez. Você percebe que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que fiz ano passado, para ficar claro. Ano passado eu teria clicado para comprar. Esse ano eu estou pronto para clicar para comprar. Se ele não tivesse clicado, olha a barrinha verde aqui que eu falei, dando a compra, tá vendo? Mas ele está fazendo isso para mim. Depois que ele entra, ele tem um período de quarentena aí. Depois que ele faz uma operação, ele não faz várias operações com o mesmo sinal, entendeu? Então ele tem uma quarentena, ele vai esperar uma outra barrinha aí para fazer a próxima operação. Então, se a próxima barrinha der a operação de novo, ele vai entrar. Você percebe que ele mostra aqui também qual que é o alvo para a gente, né? Isso é o alvo calculado dele, tá? Ele calcula aqui 60 pontos como alvo, tá vendo? E ele fala até onde pode ir essa operação. Essa operação pode ir até o 795 na cabeça dele, entendeu? Então, na hora que ele entra, se a gente não coloca aí agora que ele esperou uma barrinha nova, ele entrou de novo. E aí agora já saiu também, ele bateu. Ele vai controlar, diferente da gente, né? Ele controla esses 20 pontos de stop gain no milímetro. Então, se ele der uma entrada e o preço chegou a 20 pontos acima do valor que ele tem na entrada, e a entrada é a banda de Bollinger, ele vai falar, bom, disparou o stop gain e ele vai cancelar a entrada. Né? Ele vai cancelar a entrada. Por isso que a gente tem esse monte de entradinha cancelada aqui. Então, ele é bem conservador nesse sentido, tá? E a gente tem os outros agentes operando aqui também, né? Deixa eu ver o que esse agente número 5 está fazendo aqui. Também tem umas ordens canceladas. O agente número 2, eu coloquei para ele dobrar a quantidade depois de um loss. Então, depois que ele tem uma perda, ele vai operar com a quantidade dobrada na sequência. Eu não sei se teve... ele teve uma perda aqui, mas a sequência micou, tá vendo? Então, aí ele não... Uma sequência micou, a outra ele entra com a quantidade normal. Agora ele está ganhando, mas ele está sem stop gain fixo, né? Ele está usando aquele negócio do stop gain dinâmico que eu falei para vocês. Então, esse aqui mandou bem agora há pouco. Ganhou 190. E esse número 1 aqui? Esse número 1 aqui ganhou 25. Bom, e a gente continua com a mesma lógica, né? Então, o que a gente está vendo aqui, que é o que a camada da inteligência que opera sozinha está acontecendo aqui dentro desse servidor de Translate Stocks, tá? O que a gente está vendo aqui é a mesma coisa que está dentro do painel do Trader Gráfico, exatamente a mesma coisa, tá? É o mesmo sinal, não é um sinal parecido, é exatamente o mesmo sinal, é a mesma lógica, são exatamente os mesmos pontos, é o mesmo sinal, é a mesma API que alimenta tanto o Translate Stocks como o painel do Trader Gráfico aqui. Então, o servidor que está gerando esses sinais aqui, o servidor do Translate Stocks que está gerando esses sinais aqui, está abastecendo agora também o painel de controle do Trader Gráfico. E esses sinais, como eu falei para vocês, eles vão entrar aqui dentro, então você vai poder, quem quiser acompanhar a operação dos agentes para fazer a operação manual, junto com o que está acontecendo aqui, pode fazer. Quem quiser, quem preferir ligar isso na versão robô, vai poder ligar, a gente vai colocar isso dentro das carteiras. Tá? Então a gente tem ainda mais uns minutos, vamos continuar analisando isso aqui do ponto de vista da operação, né, que nem a gente fazia o ano passado. Você percebe que ele fica dando esses sinais de compra aqui verde, mesmo quando o preço está lá em cima, longe da banda de Bollinger, né? Isso quer dizer que
Se ele der uma conjuntura que vai dar um sinal, ou seja, a projeção e a banda de Bollinger estão alinhadas, aqui você vê que ele está mudando para um roxinho maior, porque quem está alinhando aqui é a média com a projeção. Tá? A média e a projeção alinhando, ele mostra um roxinho maior, e se for a banda de Bollinger e a projeção alinhando, ele mostra o verde se for compra ou o vermelho se for venda. Basicamente a mesma coisa, né? Aquele roxinho lá seria um sinal de venda, porque ele está na metade de baixo aí da banda de Bollinger. Então a barra mudando para roxinha aqui seria um sinal de venda do Price on Rails. Mas ele manda a ordem no preço ou da média ou da banda. Né? Então ele não manda a ordem no preço em tempo real. Tá? Para você mandar a ordem no preço em tempo real, você tem que falar para ele que você quer fazer isso. Então dá. Você tem que vir aqui e falar para ele usar market orders, né? Usar a ordem a mercado. Se você falar para ele usar a ordem a mercado, ele vai te dar um alerta aqui, que normalmente o stop loss fica maior se você usar a ordem a mercado, que é óbvio, né? Porque você está marretando, você está perdendo aí toda a slippage da entrada, entendeu? E a slippage da saída também, você vai perder, então ele está falando para você que, principalmente quando você está usando um stop gain mais curtinho, né? Que usar a ordem a mercado pode ser ruim. A gente usa as ordens a mercado nesses fake trade aqui que vão fazer a operação invertida, porque a gente quer que ele entre, né? E a gente quer que ele faça preço médio, porque o preço médio é o boi de piranha, que vai gerar a operação invertida. Mas no nosso caso aqui, ele manda a ordem no preço da banda, então ele fica esperando. Essa ordem depende da barrinha, né? Quantas barrinhas são. E a gente está operando aqui no de 1 minuto, por enquanto, de mesma coisa, entendeu? Dá para operar em qualquer minuto. Então vai vir muito em breve já o Price on Rails de 6 minutos, o Price on Rails de 5 minutos, de 15 minutos. Basicamente dá para colocar qualquer minuto que a gente quiser aqui, né? Ele se adapta a qualquer minuto que a gente quiser. Então não tem limite que a gente pode fazer, né? O limite é só do processamento que você vai colocar aqui dentro, tá? Então ele continua mostrando a projeção do que deve acontecer e a gente continua interpretando isso para fazer a operação. Então, por enquanto, ele está longe aqui da banda de Bollinger. E vocês estão vendo que eu não estou com a autoanálise ligada, né? Agora, porque aqui dentro do Translate Talks a gente não tem aquele gráfico da autoanálise por enquanto. A gente tem o gráfico da autoanálise, mas a gente não está usando o gráfico da autoanálise por enquanto, porque esses 7 agentes aqui não estão usando suporte e resistência. Então é por isso que eu não estou aqui. Mas na hora que a gente ligar o suporte e resistência, a gente vai ligar também a autoanálise aqui. Então, para a operação manual, e se vocês entrarem no canal do Translate Talks aqui do YouTube para ver o que eu estou fazendo, os vídeos são tudo em inglês, né? Para ver a operação que eu estou fazendo aqui com o Translate Talks e o agente ao mesmo tempo operando junto, eu estou usando a autoanálise. Então, o gráfico do Translate Talks tem autoanálise, eu estou usando a autoanálise para fazer essa operação manual, igual eu sempre fiz, tá? Hoje eu não estou usando porque a gente está olhando só para esse servidor aqui dedicado para os agentes. Então, vamos supor que eu queira vender aqui, tá? Vamos clicar aqui no short e vamos colocar para vender, dar um join, né? Vender no ESC. Tá? Então a gente tem aqui a compra e venda. Beleza, ele vendeu e ele está lá com os 20 pontos dele já de projeção. Então eu estou partindo do princípio que chegou aqui perto dessa média, a gente pode vender para pegar esses 20 pontos. Lembra da lógica, né? Isso aqui está indo até os 900, você está indo dos 800 até os 900, tem 100 pontos aqui, né, entre esses dois preços. Tá, então, se a gente precisar fazer um preço médio aí, perto lá da banda, lá em cima a gente faz um preço médio, a gente entra no preço médio aí e beleza. Entendeu? Essa aqui é a lógica da gente fazer a operação na média, né? E a projeção está mostrando para a gente aqui é que tem espaço para cair esses 20 pontos, que é um stop gain relativamente pequeno. Então, por isso que a gente fez. Se ele der uma subida, a gente não faz a mesma lógica de sempre, né? A gente não faz venda no mesmo patamar de preço. E o agente também não faz. Então, o agente fazendo a operação, ele não vai fazer venda no mesmo preço que ele entrou antes. Se ele vendeu no 139.800, ele não vai fazer a segunda no preço médio no 139.810, 805. Ele vai deixar o negócio subir para um outro patamar de preço, e aí ele vai ter um outro sinal, e aí nesse outro sinal, aí sim ele vai fazer uma venda de preço médio. Tá? Senão ele não vai fazer a venda de preço médio. E a gente está vendo aqui que está dando até o sinalzinho de compra agora. A barrinha ficou roxa, sentada em cima da média. Né? Então eu fiz uma venda aqui contra a média, que é aquele sinal mais fraco. Né? Quem lembra da lógica, é o sinal mais fraco. Ele não está fazendo venda na média aqui. Né? Eu tirei a venda da média dele. Então eu fiz a venda manual. A venda na média é esse flag aqui no meio. Ó. Se eu ativar esse flag aqui no meio, a Average Entry, ele vai fazer venda na média, que ele não está fazendo sozinho. Eu que vendi. Então, se ele subir e bater aqui na banda, a banda está agora no 870.
Se ele subir e bater na banda, aí a gente faz uma venda de preço médio. Se ele não bater na banda, a gente simplesmente continua esperando aí ele bater nos nossos 20 pontos, tá? O que é bem legal, se vocês lembram da minha operação manual, né, todas as lives que eu fiz na operação manual, tem uma dinâmica aí de você controlar a quantidade. Então, eu vou fazer um preço médio, eu estou no 1, clica no P, joga a posição, vou operar mais um, vou operar 2. A saída tem que ser na posição total, então eu estou no 1, vou vender mais um. Aí, se eu quiser zerar, eu tenho que mudar para 2, porque eu estou com 2 posicionado, eu tenho que zerar 2. Se eu esqueço de mudar essa posição, normalmente na hora que você está fazendo a operação, você lembra de ir mudando todas as quantidades. Depois que você zera a operação, você, pô, saí no lucro, tal, tá com 40 contratos. Aí você vai fazer a próxima operação, você esquece de voltar para 5. Aí você entra na próxima operação com 40 contratos. Né? Esse tipo de coisa não acontece mais agora, entendeu? E na hora, se a gente conseguir trazer isso para dentro do trader gráfico, né? E aí eu estou cutucando aí um monte de parceiro. Aliás, se você é um potencial parceiro do trader gráfico, entendeu? E do Translate Stocks, eu estou tentando de várias formas trazer o Translate Stocks para o Brasil, mas o Translate Stocks e o Trader Gráfico são duas empresas diferentes, né? Eu sou o dono das duas, mas são duas empresas diferentes. Então, a existência das duas é diferente. Então, a gente está trabalhando para trazer o Translate Stocks para o Brasil, essa dinâmica aqui toda para o Brasil e, obviamente, fazer uma parceria com o Trader Gráfico ou com outra empresa para a gente conseguir disponibilizar esse negócio aqui dentro do Win para você interagir com ele do jeito que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, a dinâmica, percebe que a dinâmica não muda, né? Ano passado, né, Thiago, lembra ano passado? Né? Você bota 20 pontos de stop gain, todo mundo fala assim, porra, vai bater super rápido, né? E aí você fica meia hora conversando aqui. Era bem isso mesmo. Falando, aí a gente começa a falar de todas as coisas, aí vem pergunta, o que você acha do robô? O que o robô fez hoje, Carlos? Tal, não sei o quê. Enquanto a gente espera os 20 pontos lá, não vai nem para um lado nem para o outro, né? Que é essa dinâmica de operar das 4 às 5. O que eu acho super legal, porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não tem um horário que nem o das 4 às 5 aí no Brasil. Não existe, simplesmente não existe, né? Os contratos futuros aqui tem vários contratos futuros legais, contrato de petróleo, o de índice SP500, o de índice Nasdaq, né? Eu sou bem viciado no SP500 futuro, mas o contrato de Nasdaq ele é muito mais parecido com o nosso mini índice, né? O mini contrato de Nasdaq. E a operação do mini contrato de Nasdaq é bem mais rápida, né, do que a de SP500. Quando eu estou operando na mão, a de SP500 funciona melhor. Quando eu deixo o robô no automático, ele opera melhor na de Nasdaq. Né? Então, o robô ele se vira melhor quando tem mais volatilidade e mais dinâmica do que quando o mercado está mais paradão. Então, o mercado mais paradão para o robô é uma coisa que você pegar uma Ferrari e ficar andando na direita, assim, é mais difícil, entendeu? Então, aqui, ó, se ele chegar aqui em cima, tá no 845 agora, 850, né? Falta 30 pontos aí. Se ele chegar no 850, a gente pode fazer uma venda fazer um preço médio aqui, tá? Fazer o preço médio aqui é a mesma coisa, né? O robô mesmo, quando ele está entrando, ele vai mandar sempre um join, tá? Ele não vai mandar o market, a não ser que você programe ele force ele para usar a ordem a mercado. Senão ele não vai não, tá? Olha que pena, se tivesse subido mais um pouquinho, a gente tinha feito o preço médio, a gente tinha saído já, né? Agora ele voltou para 770, que é onde a gente entrou, então basicamente está no 0 a 0. E se ele voltar para 750 aí, daí ele vai bater no lucro original lá que a gente tinha, que não podia acontecer, tá vendo? Daí ele vai dar lucro agora. Tá vendo? 20 pontos de lucro. E ele faz exatamente a mesma coisa que eu fazia, né? Ele fica esperando lá para dar a saída, então ele pode pegar um pouquinho a mais, entendeu? Mas ele foi na hora que ele deu uma batida lá para baixo, né? Essa operação entraria lá no 720 e aí eu acabei entrando nela na média aqui agora, a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Entrei na operação da média. E essa operação da média, de novo, ele vai trabalhar os mesmos 20 pontos, que dessa vez, se ele cair e chegar aqui embaixo, a gente vai conseguir colocar uma ordem de preço médio. Aí só precisa... O que é legal dessa... Esse negócio está batendo aqui. O que é legal dessa visão aqui dele agora é que ele pinta de verdinho, né, esse candle. Então fica fácil de
perceber na hora que dá o sinal de entrada, entendeu? Tá vendo que ele pinta de verdinho, ó? Ele tá mandando entrar. Então, agora sim, vamos ver se ele consegue fazer um preço médio. Eu mandei uma ordem de entrada para fazer um preço médio, mas ela vai esperar passar. Eu dei um join, né? Ele vai esperar passar para fazer a execução. Se não passar do preço que eu mandei, que era basicamente aí, ele tem que passar para baixo desse 730 aqui, 725. Ele tinha que bater no 720 para entrar. Deixa eu ver se ele bate agora. Ele não cancela a ordem depois que a gente entrou na operação. Então, se eu estou fazendo o preço médio agora, ele não vai mais cancelar as segundas entradas, ele não cancela mais. Então, agora, essa entrada que eu dei, pegou, tá vendo? Ela vai ficar no book, se eu deixar ela 15 minutos, 20 minutos no book, ela vai ficar no book. Se ele não zerar com lucro, se ele zerar com lucro, ele realmente cancela também a ordem que está pendente para fazer preço médio. Mas o que é legal aqui é o seguinte, ó. Ele diminuiu, ele está com os mesmos 20 pontos, só que como a gente está com 2 contratos agora, não está mais com 20 por 35 aqui, né, em real, tá? Então, ele está com o preço médio um pouquinho para baixo, então agora não é proporcional, é por isso que a gente 6 e 7 trabalham com esse negócio do martingale invertido, né? Porque não é proporcional o risco e o retorno. Então, na hora que você vai aumentando o preço médio, aí ele fez mais um preço médio agora, eu já tinha feito um, ele fez mais outro agora. Agora ele está com mais uma quantidade, que agora ele está, eu deixei ele operando aqui no modo linear ou no modo martingale, que eu fiz aqui. Ele está no modo martingale, mas ele fez uma entrada assim, basicamente junto com a minha, então a gente entrou com 3. Mas ele entende essas lógicas. Se os dois fizerem uma segunda entrada de 1, ele ficou com 3 em vez de ficar com 4 ou 8, ele vai controlar 3 e a saída está com 3. É o que eu estava falando agora há pouco, da gente não ter que controlar a quantidade, né? A quantidade ele vai controlando automaticamente aqui. Tá? Então, ele controla aqui o financeiro da fonte por posição. Então, quando eu estava com um contrato, tem um financeiro. Eu estou com 2 contratos, está com outro financeiro. Ele foi para 3 contratos, está com outro financeiro. E aí a gente tem a ordem de saída controlada aqui. Então, esse T amarelo, ele controla a ordem de saída. Né? E a ordem de saída tem a mesma quantidade aqui. Pega o preço médio e junta o nosso ganho. Então, 740 pontos de preço médio de entrada, tem 760, né? Ele faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que eu fazia, tá? Ele pega os 20 pontos e coloca lá, dá uma ajustadinha para baixo. E agora ele passou, ele zerou, tá vendo? Agora ele zerou, voltou pro que estava lá. Aí ele mostra aqui a evolução, né? Quantas ordens ele mandou, quantas ganhou, quantas perdeu, quantas micou e tal. As que micou estava certa, tem que considerar entre o que ele ganhou e o que micou, quanto que ele estava certo e quanto que ele estava errado, né? Então ele estava certo 86% das vezes. Essa parte é interessante. E aqui dá para a gente entrar de novo, ó. Ele está chegando aqui de 720 para 710. Basicamente, se cair um pouquinho aqui, dá para a gente fazer mais uma entrada ainda. Faltam 4 minutos para as 4, ele vai parar. Ele vai parar daqui 1 minuto e meio. Ele está programado para parar daqui 1 minuto e meio. Né? Ele para 15h58, ele para 2 minutos antes. Então, não vale nem a pena a gente fazer uma entrada agora aqui. Mas a lógica operacional é a mesma. Né? Eu estou fazendo essa operação aqui junto com ele para vocês verem que a lógica operacional é a mesma que a gente tinha, né, operando na mão. Você vê que ele entrou aqui, mas já zerou porque passou dos 20 pontos. Né? Beleza? E aí, é óbvio, a gente vai liberar essas operações, né? Falando agora do trader gráfico, vou voltar para a tela do trader gráfico aqui, né? Que a gente está vendo aqui dentro do painel. A gente vai liberar essas operações dentro dos robôs, dentro das carteiras, né? Vai ser os robôs de agente e tal. E todo mundo vai ter acesso, a promoção vai até amanhã, né? Com os descontos aí do Alacarte e do Top Hedger. E todo mundo que tiver dentro da promoção vai ter acesso a esses agentes. A gente vai fazer essa primeira leva, né, de agente disponível e, obviamente, a gente não vai colocar dentro do mês de junho, a gente vai lançar isso a partir do mês que vem, certo? Tem alguma coisa aí pendente, Thiago? Alguma pergunta que for para trás? Não tem nenhuma pergunta não. As perguntas o pessoal já passou aqui, já tinha passado antes, né? Já respondeu tudo aí. Tá bom. Beleza, então. Então, todo mundo que quiser aproveitar aí os agentes, aproveita a promoção, tá no link na tela aí, tudo isso tem, tradergraphic.com.br/20 anos.
E vamos esperar que eu consiga fazer mais vídeos dedicados para o Brasil aí nas próximas semanas. Beleza? Falou, valeu, Thiago, pela presença aí, meu. Valeu, tchau, tchau. Tchau.